Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, primeiramente eu quero aqui, presidente, justificar um pouco esta demora para poder trazer o relatório. Nós havíamos encontrado um consenso com o relatório pronto entre as lideranças. Houve uma manifestação do senador Álvaro Dias para que ele pudesse, como relator na comissão de mérito, em que houve uma reunião rápida, que não se debateu como se deveria debater, e entendemos, portanto, que era absolutamente correto que o fizesse, desde que representasse esse entendimento. Quando tudo resolvido, tudo acordado, aqui no plenário, fomos comunicados pela liderança do PSDB de que o senador Álvaro Dias queria se resguardar o direito para defender o seu texto da Comissão de Educação e que, portanto, declinava da condição de relator de plenário. Em função disso e em função do acolhimento de uma sugestão levantada pelo senador Aloísio nesta reunião que me refiro, da inclusão do artigo 8º do decreto pertinente, acabamos demorando para poder recompor as subemendas que serão apresentadas. Feito este relato apenas para esclarecer a demora para que pudéssemos estar pronto para vir à tribuna, eu quero aqui, senhor presidente, por questão de justiça, destacar a participação de todos os senhores senadores e senadoras, mas destacar a participação especial de alguns neste processo. Eu quero destacar o deputado Ângelo Vagnoni, que na Câmara dos Deputados fez um trabalho meritório sobre o assunto, sobre o tema, e que aprovou na Câmara dos Deputados esse texto do Plano Nacional de Educação e encaminhou para o Senado. Aqui no Senado, eu quero começar destacando a participação e o trabalho do líder Pimentel no texto que deu início à grande e ampla negociação e debate sobre uma das matérias mais importantes, senhor presidente, que, entendo eu, o Senado da República vota nesta legislatura. E o senador Pimentel fez um trabalho brilhante, como lhe é peculiar, cuidadoso, buscando a negociação, o entendimento com as diversas intercorrências e com as diversas variáveis que este texto encontra. Logo a seguir, este texto vem para a Comissão de Constituição e Justiça. E lá, o senador Vital do Rego se debruçou longamente sobre esse texto e, complementando o trabalho do senador Pimentel, apresenta novo substitutivo sobre a matéria, aprovando por unanimidade também na Comissão de Constituição e Justiça o seu substitutivo. Finalmente, o texto vai à Comissão de Educação e aqui quero destacar a ação do senador Ciro Miranda com relação a este projeto. Cumpriu o calendário, fez as audiências públicas, ouviu os diversos segmentos na Comissão de Constituição, de Educação, comissão de mérito sobre a matéria. Quero aqui também destacar de forma meritória os avanços que o senador Álvaro Dias trouxe para este debate e para este tema, numa demonstração absoluta de que esta matéria, o Plano Nacional de Educação, ele está acima das questões partidárias, ele está acima das questões ideológicas, ele está comprometido com o futuro do nosso país e com o futuro das nossas crianças e dos nossos jovens. É um plano que estabelece metas para os próximos 10 anos em nosso país e ousa fazer avanços importantes que, se ainda não são os ideais, caminha para condições ideais.
eu não poderia deixar de destacar a presença constante no tema educação do nosso sempre professor, senador Cristóvão Buarque. E quero aqui dizer da importância de tê-lo nesses debates, nestas discussões e na construção deste programa, plano de metas para os próximos 10 anos, na política de inclusão, na política de avançar e aprimorar as nossas qualidades de ensino no Brasil. Não menos importante, senhor presidente, foi a participação do líder Eunício Oliveira e da bancada do PMDB nesta questão. E, em reunião memorável da bancada do PMDB, o PMDB trouxe para o Plano Nacional de Educação uma sugestão apresentada pelo presidente José Sarney, a inclusão da Meta 21, que trata exatamente da inovação, da ciência e da tecnologia dentro do plano de metas decenal do Plano Nacional de Educação. Sou daqueles que me alinho no sentido de entender de que nós não avançaremos na educação se não avançarmos também na inovação, na ciência e na tecnologia. Portanto, quero aqui fazer estes destaques importantes, como também destacar, líder Pimentel, a participação do nosso líder Wellington Dias na construção do entendimento que chegamos para a apresentação deste relatório que passo a ler, construído a várias mãos. Não posso aqui também deixar de destacar a importância do ministro Aloysio Mercadante nesse debate, do secretário Henrique Paim desse debate, da ministra Gleisi, que em diversos momentos fez a interlocução em nome do governo e em nome da presidência para que nós pudéssemos aqui alcançar o entendimento absolutamente necessário para uma matéria com esta profundidade, com esta importância. Vamos ao relatório, senhor presidente. O projeto de lei da Câmara número 103 de 2012, originário do projeto de lei 8.035 de 2010, de autoria do Poder Executivo, tem como objeto o Plano Nacional de Educação, PNE, para o próximo decênio. A proposição recebeu parecer favorável na forma do substitutivo das comissões de Assunto Econômico CAI, através de parecer do líder Pimentel, da Comissão de Constituição e Justiça, através de parecer e substitutivo do nosso presidente Vital do Rego, e da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, na condição de relator Álvaro Dias. Na fase de tramitação em que se encontra, foram apresentadas 2 emendas de plenário, sobre as quais agora nos manifestamos. A emenda 4 de plenário substitutivo de autoria do senador Vital do Rego e a emenda 5 de plenário substitutivo de autoria do senador Cristóvão Buarque. A emenda 4 de plenário está organizada em metas e estratégias, seguindo os parâmetros da proposição original, com prazo de implantação de 10 anos, ao passo que a emenda 5 de plenário traz formato diferenciado e visa a instituir o novo sistema de educação básica num prazo de 20 anos, com vistas a substituir os sistemas educacionais vigentes nos entes federados. Da análise. As 2 emendas em análise propõem substitutivos globais ao texto do PLC número 103 de 2012. A emenda 4 promove alterações na proposição, ora recuperando dispositivos do PLC número 103, oriundo da Câmara dos Deputados, ora dando nova redação a outros pontos do projeto, mas sempre em diálogo
com os substitutivos apresentados tanto na Comissão de Assuntos Econômicos, como na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Educação, naquilo em que aperfeiçoaram o texto original. Aqui destaco que, na emenda 4, o senador Vital do Rego aproveitou nada mais, nada menos do que mais de 54% das emendas e das modificações apresentadas no relatório do senador Álvaro Dias. Entre as mudanças promovidas pela referida emenda no texto da lei propriamente dito, destacamos a inclusão no artigo 4º de referência aos balanços do setor público nacional e às contas nacionais como parâmetro para a aferição das metas do PNE. Trata-se de inovação introduzida pelo parecer da Comissão de Educação, que julgamos bastante pertinente para aumentar a transparência e o controle social sobre o alcance das metas do plano. No parágrafo 2º do artigo 5º, a emenda acrescenta a garantia de que os estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no PNE tenham informações organizadas por ente federado e consolidadas em âmbito nacional, conforme inovação também introduzida pelo parecer da Comissão de Educação. No parágrafo 5º do mesmo artigo 5º, a emenda assegura a contabilização de programas de expansão da educação profissional e superior, inclusive na forma de incentivo e isenção fiscal de bolsas de estudos concedidas no Brasil e no exterior, de subsídios concedidos em programas de financiamento estudantil e do financiamento de creches, pré-escolas e de educação especial na forma do artigo 213 da Constituição Federal, na aferição dos investimentos públicos em educação. Trata-se, portanto, aqui de permitir que importantes programas de expansão do atendimento escolar estejam abrigados sob o investimento do Estado, garantindo a ampliação das oportunidades educacionais em nosso país. A emenda mantém ainda alterações propostas pelo parecer da Comissão de Educação relativamente ao fortalecimento de cooperação dos entes federados por meio da criação de instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação em cada Estado. Julgamos que são inovações meritórias, que reforçam a colaboração interfederativa, embrião de um futuro sistema nacional de educação articulado. No anexo de metas e estratégia, a emenda número 4 também promove a alteração que merecem destaques. A primeira delas é a introdução no caput da meta 4 da referência à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e ao decreto número 7.611 de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado. Senador Eduardo Braga, só para prorrogar a sessão, pelo tempo necessário à votação da matéria. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. A nosso juízo, essas referências são necessárias para especificar o marco constitucional e legal em que se devem fundamentar tanto a educação inclusiva quanto o atendimento educacional especializado. Nesse ponto, a emenda adota parte do texto do parecer da Comissão de Educação, especialmente no que tange à garantia do sistema educacional inclusivo, sem prejuízo do acesso ao atendimento educacional especializado. Julgamos, pois, meritórias estas modificações. Quero dizer que a meta 4 foi talvez uma das áreas mais debatidas, mais discutidas e mais negociadas no Parlamento para que pudéssemos atender a todos aqueles que querem e podem ajudar de forma correta a formação dos nossos jovens, a formação das novas gerações.
fazer com que a escola inclusiva se prepare, tenha investimentos cada vez maiores e que tenha também escolas especializadas para que se possa, preferencialmente de acordo com a decisão do próprio usuário, tomar as decisões adequadas para a melhor formação dos nossos filhos e dos nossos jovens. Na estratégia 4.2... Líder, o artigo 8º, Aloysio, o artigo 8º do decreto, só uma breve interrupção. Vossa Excelência disse que ia transcrever no... Nós vamos transcrever, mas eu queria, como nós estávamos, o texto é longo, sim, e como nós estamos com o andar da carruagem aqui premente, o senador Álvaro Dias, no texto que ele tinha preparado para o substitutivo, ele tinha feito uma citação para que nós aprovássemos e na comissão e na redação final nós pudéssemos ter tempo de digitar o conteúdo e aí sim fazer adequação na redação final de acordo com o que nos acertamos na reunião de liderança que tivemos. A posição de Vossa Excelência é correta, nós vamos adotá-la, mas não tivemos tempo de digitar o artigo 8º para fazê-lo. Eu vou ler a subemenda como ficará, para que nós possamos, então, apresentar como emenda de redação logo a seguir. Muito grato. Eu agradeço a Vossa Excelência. Na estratégia 4.2, a emenda insere a referência ao prazo de vigência do Plano Nacional de Educação como marco para a universalização do atendimento escolar, a demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 a 3 anos, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, sempre referenciado ao disposto na Lei número 9.394 de 1996, Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional, LDB. O texto proposto pela emenda traduz preocupação com a ampliação do atendimento, presente também no texto do substitutivo da Comissão de Educação, o que nos parece bastante adequado. Na meta 5, a emenda em apreciação retoma a redação aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e que foi resultado de entendimento político durante a votação da medida provisória número 586, de 8 de novembro de 2012, que instituiu o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Trata-se de formulação, a nosso ver, bastante razoável, definindo que, a partir do 6º ano de vigência do PNE, a alfabetização se dê a partir do 7º ano, reduzindo-se esta idade para os 6 anos a partir do 10º ano de vigência do plano, tendo em vista a realidade de vários estados da federação, nos quais os índices de alfabetização estão bem aquém do esperado. Julgamos que o texto proposto atende, com a necessária gradação no tempo, a expectativa da sociedade brasileira de melhorar e dar prioridade à alfabetização de nossas crianças na idade certa. Na meta 6, mais uma vez a emenda retoma texto aprovado na CCJ, dispondo sobre a educação em tempo integral, formulação objetiva que aponta para que a criança fique mais tempo na escola. Além disso, propõe, a partir de inovação do relatório da Comissão de Educação, que haja ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola. Julgamos que o texto proposto neste ponto é bastante adequado e avança em relação àquele que chegou ao Senado. A estratégia 7.36, por sua vez, é inovação coerente com a necessidade de criar incentivos à melhoria da qualidade do ensino por meio da valorização do mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar. Nesse sentido, também somos favoráveis ao acolhimento dessa estratégia. Na estratégia 20.3, a emenda faz referência à parcela da participação
no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos como mecanismo para o cumprimento da meta prevista no inciso 6º do caput do artigo 214 da Constituição Federal. Trata-se de consagrar no PNE aquilo que já foi deliberado pelo Congresso Nacional por meio da Lei 12.858, de 9 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a destinação para a área de educação e saúde de parcela de participação no resultado da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural. Julgamos que é informação relevante e que merece constar no novo plano decenal, tendo em vista a necessidade de fontes de financiamento para a prioridade na educação. No que diz respeito ao custo aluno-qualidade, CAC, tema fundamental da Meta 20, a emenda número 4 o define como indicador prioritário para o financiamento de todas as etapas e modalidades da educação básica. Ademais, estabelece que sua metodologia de cálculo será formulada no âmbito do Ministério da Educação, MEC, e em parceria com a sociedade civil, garantindo assim um processo democrático de definição do novo indicador. Na estratégia 20.8, a emenda propõe que no prazo de 2 anos de vigência do PNE, seja definido no âmbito do MEC o conceito de custo aluno qualidade inicial, CAC-I, como etapa inicial com vistas à implantação do CAC no 8º ano de vigência do PNE. Julgamos que o tratamento dado na emenda a esses dispositivos é condizente com a necessidade de inversão nos padrões de financiamento da educação, respeitando o texto constitucional e evitando incompatibilidades com a atual lógica de financiamento, consubstanciado no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Profissionais da Educação, o Fundeb. Merece destaque especial a análise da emenda número 4, a inserção da meta 21, que traz ao PNE assunto não tratado em nenhum dos textos anteriores, mas que é de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso país. Trata-se da questão da ampliação da produção científica brasileira para que figuremos no grupo dos 10 maiores produtores de conhecimento do mundo. Faço aqui um parênteses para destacar que na próxima sessão da Comissão de Constituição e Justiça encontra-se pautada a votação do novo Código de Ciência, Tecnologia e Inovação, para que nós possamos, a seguir, na Comissão de Ciência e Tecnologia, aprová-lo em caráter terminativo, dando um passo importante também nessa direção. Particularmente... Eminente líder, só para não deixar registrado que é Vossa Excelência o autor deste Código de Tecnologia e Inovação, por força da tradicional experiência que Vossa Excelência tem e estudo no setor. Muito obrigado, a citação nos honra muito. Particularmente, cabe enfatizar a estratégia 21.4, que propõe a ampliação do investimento na formação de doutores, medida extremamente necessária em um país com objetivos tão ousados em matéria de produção científica. Esta estratégia, no entanto, e também o caput da Meta 21 precisam ser aperfeiçoadas em virtude de lapso formal que estabeleceu a meta de 4 doutores a cada 100 mil habitantes, quando a intenção original era de 4 doutores para cada 1.000 habitantes. Em razão disso, apresentamos subemenda, senhor presidente, para fazer essa pequena correção. A propósito, também propomos subemenda para corrigir outro pequeno erro formal, que redundou na repetição do texto da estratégia 2.5.
Além dessas pequenas adequações no anexo, recebemos sugestões do senador Vital do Rego, autor da emenda 4, sub-examine, para fazer ajustes no inciso 3º do artigo 2º da proposição, oferecendo redação mais ampla e que contemple a superação de todas as formas de discriminação. A mesma alteração deve ser feita à estratégia 3.13, uma vez dispõe sobre o mesmo tema. Também a meta 4 exige pequeno ajuste redacional, o que fazemos por meio de subemenda. São essas as considerações que temos a fazer sobre a emenda número 4 de plenário, que, a nosso ver, é bastante meritória e apresenta um texto ao Plano Nacional de Educação à altura dos desafios que o país terá de enfrentar para alcançarmos uma educação de qualidade. A emenda número 5 de plenário, de autoria do eminente senador Cristóvão Buarque, por sua vez, configura-se, segundo o nosso julgamento, em importante contribuição ao debate acerca da educação brasileira. Ela propõe a inversão da lógica de funcionamento do sistema brasileiro. Ela propõe a inversão da lógica do funcionamento dos sistemas descentralizados, consagrados na Constituição Federal, com vistas à implantação de um novo sistema de educação básica. Trata-se de iniciativa ousada e afinada com o senso de urgência que se exige para transformar a educação em nosso país. No entanto, julgamos que as medidas alvitradas pela emenda número 5 de plenário não guardam consonância às deliberações dos diversos atores da sociedade que participaram da Conferência Nacional de Educação de 2010, cujo texto final foi a base para a elaboração do Plano Nacional de Educação que ora analisamos. Além disso, a emenda número 5 apresenta estratégias incompatíveis com o nosso ordenamento constitucional, a começar pelo prazo de 20 anos para implementação, quando o artigo 214 da Constituição Federal determina que o Plano Nacional de Educação deve ter duração decenal. De igual modo, o ordenamento pátrio, constitucional e legal, que atribui competências específicas em matéria educacional para cada um dos entes da federação, não foi observado pela emenda, o que nos força a sugerir a sua rejeição. Voto, senhor presidente. Diante do exposto, pela rejeição da emenda número 5 de plenário e a aprovação da emenda número 4 de plenário, ambas substitutivos, ao projeto de lei número 103 de 2013, projeto de lei número 8.035 de 2010 na origem, com as seguintes subemendas. Primeira subemenda, desse a estratégia 2.3 do anexo ao projeto de lei da Câmara número 103 de 2012, na forma da emenda de plenário número 4, a seguinte redação. 2.3. Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do ensino fundamental. Emenda número 2, subemenda número 2. Desse ao inciso 3º do artigo 2º do projeto de lei 103 de 2012, na forma da emenda 4 de plenária, a seguinte redação. Inciso 3º. Superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Subemenda número 3. Desse a estratégia 3.13 do anexo do artigo 2º do projeto de lei 103 de 2012, na forma da emenda número 4 de plenário, seguinte redação. Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer forma de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão. E subemenda número 5. Desse ao caput da meta 4 do anexo
ao projeto de lei número 103 de 2012, na forma da emenda número 4 de plenário, a seguinte redação. Meta 4. Universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando-lhe o acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia do sistema educacional inclusivo de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados, nos termos do artigo 208 do inciso 3º da Constituição Federal e do artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada por meio do Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, com status de emenda constitucional e promulgada pelo decreto número 6.949, de 25 de agosto de 2009, e nos termos do artigo 8º do decreto número 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Subemenda número 6. Desse a meta 21 do anexo ao projeto de lei número 103 de 2012, na forma da emenda número 4 de plenário, a seguinte redação: aumentar a produção científica brasileira de nível internacional para que o país figure no grupo dos 10 maiores produtores de conhecimentos novos no mundo, com ênfase na pesquisa, desenvolvimento e estímulo à inovação, bem como atingir a proporção de 4 doutores por 1.000 habitantes, considerando a população na faixa etária adequada. Subemenda número 7. Desse a estratégia 21.4 do anexo ao projeto de lei número 103 de 2012, na forma da emenda do número 4 de plenário, a seguinte redação: 21.4. Ampliar o investimento na formação de doutores, de modo a atingir a proporção de 4 doutores por 1.000 habitantes. Senhor presidente, é esse o nosso parecer, mais uma vez aqui destacando que esta foi uma obra de várias mãos, várias cabeças, todos os partidos participaram. Esse é um plano nacional de educação do Brasil, para os jovens, acima de questões partidárias, acima de questões ideológicas. Creio que este plano alcançou um consenso que assegurará a sua aprovação e apontará um caminho. Quero aqui agradecer mais uma vez a contribuição de todos e espero a aprovação deste plano para que nós possamos avançar. Ouço o senador Ricardo Ferraz.